ao Desconforto Produtivo. Hoje estamos no episódio do 33. 33, que legal, cada hora com uma história diferente e sempre coisas maravilhosas que passam aqui por nós aqui. E hoje eu vou conversar com ele, que é empresário, escritor, poxa, acho que trouxe um livrinho aqui para nós, consultor em inteligência artificial. Isso deve ser nos dias atuais, pô, não tem nem como falar isso, né? Especialista em network. Vamos conversar aqui com meu amigo Abimael Bueno. Bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Obrigado, André, primeiro pela oportunidade, tá, de estar aqui, é um prazer. Eu gosto de estar em ambientes assim que propicia a gente ensinar e principalmente aprender, né? Certo. Então eu agradeço aí pela oportunidade de estar sendo convidado aí por você. Obrigado. Legal, e vamos começar aí. Da onde é o Abimael, qual é a sua história? Vamos tentar conhecer um pouquinho sobre o seu caminho aí, né? Vamos dizer assim. Eu sou de São Roque, nativo daqui, tá, André? Passei um tempo fora, né? Mas eu nasci aqui em São Roque, morei muitos anos em Mailasque, sou casado, pai de 2 filhas. Oh, maravilha. Meus avós, eles trabalhavam nos vinhos cinzanos antigamente, então, durante um período eu conheci um pouco das uvas daqui de São Roque. Minha mãe trabalhou lá. É mesmo? Eu nasci, na parte assim, que eu morei os primeiros anos, foi também lá em Mailasque. Nossa, que legal, interessante. E até naquela parte onde hoje é um bairro, né, bem populoso, eram tudo parreiras de uva, né? Então, até uma certa idade eu acompanhei um pouco meu avô. Aí depois ele saiu, aposentou, né? Então, eu sou daqui de São Roque, nativo, daqui mesmo. Morei um tempo fora, a trabalho, mas enfim, de volta à terra, né? É sempre, né? Quem fala... É engraçado, geralmente a pessoa, o são-roquense, poucos, nem muitos, né? Mas ou ele não consegue sair, ou aquele que sai, chega, dá aquela volta e acaba voltando para a terrinha, né? Engraçado isso. São Roque é uma cidade muito gostosa para se viver, não é? Sim. Às vezes, agora mudou muito, né? Tá melhorando bastante. Mas por questão de oportunidade, às vezes estudo, muitas pessoas saíram daqui, principalmente jovens, né? Sim. Foram trabalhar em outras cidades para buscar aí o crescimento, né? Se aperfeiçoar e futuramente acabaram voltando para cá, não é? Foi isso que aconteceu um pouco comigo também. Então fiquei um tempo fora, trabalhei fora, fui estudar e depois eu retornei para São Roque de novo. Entendi. Estamos Como aqui. foi essa parte de estudo sua aqui? Me conte um pouco. Então, o estudo, na verdade, eu comecei até um pouco tarde, tá, André? Eu também vim de família simples, né? Filho de pedreiro e mãe dona de casa, né? Então, tive, assim, uma infância humilde, mas muito saudável, né? Então, a gente morava em sítio, né? Cresci nesse sítio e aí a gente vai tendo expectativas, assim, melhores, né? A gente vê o mundo lá fora e foi exatamente isso que fez com que, em determinado momento, André, eu startasse, né? Então, eu olhei o tipo de vida que eu levava, né? Vi onde eu estava e olhei um pouco mais adiante. Falei, o que é que eu posso fazer para ter uma vida diferente, né? Você estava com quantos anos, mais ou menos, nessa época? Uns 16, 17 anos. Já pensando no futuro. Já comecei a refletir, né? E aí eu falei, olha, eu acho que tem oportunidade, de repente, de a gente fazer algo diferente, né? Da criação mais simples, mais humilde na área rural. Então, isso aí acaba limitando um pouco as pessoas de crescimento. Tem gente que eu conheço até hoje que estão lá, né? Que ainda de vez em quando a gente vê, né? Mas aí eu optei por tomar essa decisão. Olhei minha vida no passado, parei, olhei os desafios, as dificuldades, né? Que meus pais tiveram, meus avós também tiveram, né? E falei, cara, eu acho que eu tenho condição, todos nós temos, de buscar algo melhor, né? Foi aí que eu comecei, já desde pequeno eu já me relacionava, desde jovem, né? Inclusive é algo do que eu tenho falado bastante, e um dos temas do livro, né, que é o networking, apesar de eu não ter essa consciência do que era isso antes, mas acho que eu acabava involuntariamente fazendo, que é o relacionamento. Sim. Né? E isso fez com que ajudasse muito na minha vida, tanto pessoal, de desenvolvimento, quanto profissional também, né? A aprender a se relacionar. Né? E aí a gente vai amadurecendo, aí sim você vai adquirindo conhecimento, aí você vai vendo de que forma você aplica isso de forma estratégica, né, a se relacionar. Né? Se é para desenvolvimento pessoal, humano, que tribo você tem que andar, com quem você tem que aprender, né? E se vai para o mundo profissional também, né? Principalmente. Mas aí você já estamos um pouquinho então, mais para frente, mas assim, em relação a estudos, você teve que chegar você estudou, tipo, foi lá no Maneilane, aí depois você teve alguma formação, alguma coisa, administração, ou não? A minha formação, André, ela não foi tão cedo, tá? Eu estava estudando para um concurso e até com 18 anos de idade eu
acabei de completar 18 anos, eu sofri um acidente de carro. Caraca. Tá? Esse acidente de carro deu uma paralisada em alguns projetos que eu estava. Eu estava estudando, ia prestar concurso também público, né? E aí eu acabei sofrendo um acidente de carro. Esse acidente de carro deu uma mudada inicialmente no que eu buscava. Exatamente. Né? Então passei um processo bem complicado. Foi alguma coisa assim? André, foi bem grave. Eu tive até risco de vida, cara. Caraca, então você ficou um período internado, essas coisas? Sim, exatamente. Eu estava voltando de uma viagem, eu passei na Marginal, né, para poder pegar uma garrafa de água. Um amigo meu ficou esperando no carro. E nisso eu encontrei outros amigos que estavam ali e fui cumprimentá-los, né? Aí eles, o dono do antigo V8, ele tinha uma caminhonete que às vezes deixava estacionar na frente do V8, né? E aí esses amigos estavam sentados, a gente sentou e começou a conversar um pouco, né? Aí a hora que a gente olha, veio um carro desgovernado, né, em cima da calçada, atropelando todo mundo, as cadeiras e mesas que tinham ali. Nossa. E eu fui um deles, né? Infelizmente. Caramba. Eu fui um deles. Foram 5 pessoas atropeladas. Eu fui uma das 5. Teve uma menina também que teve bacia fraturada. Teve um outro rapaz também que era conhecido nosso. A mãe dele tinha um restaurante, antiga Panela de Barro, aqui em São Roque, também no Marmeleiro, né? Ele também perdeu o movimento do joelho, porque estourou o joelho inteiro dele, né? Aí o Luiz, que estava comigo, que era o Luiz Marreira, a gente estava conversando sentado. Aí esse carro, quando ele veio muito rápido, só tive tempo de olhar e eu pulei, né? Ele não conseguiu pular, eu pulei, né? Então eu pulei, pegou as minhas pernas na altura da parte da canela, né? E ali eu tive múltiplas fraturas expostas nas 2 pernas. Nossa Senhora! Exatamente. E esse meu amigo, como ele não teve tempo de dar esse salto, pegou a perna, porque ele estava sentado, né? E ele também teve fraturas expostas nas 2 pernas, né? Só que na parte do fêmur. Isso é na década de 90, ainda que a turma tirava racha aqui em São Roque? Foi um pouquinho depois dessa época. O pessoal fazia muito isso, ainda tinha esse hábito, caía carro na Marginal toda hora. Sim, né? Por isso que eu associei essa época. É mesmo? Hoje em dia você não vê mais essas coisas, né? Não tem mais, né, cara? Acabou. Né? Hoje é uma outra consciência, né? Outro estilo até. Pelas gravações, pelas câmeras, as pessoas não podem fazer as besteiras que a gente fazia antigamente, né? Fazia não, eu não tirava esses rachas, mas você via muito disso aí, carro caindo na Marginal, tudo. E foi umas situações que acabou pegando vocês. Foi, exatamente. Os caras corriam porque tinham plateia, né? Vamos falar assim. Exato. Cara, e caiu muita gente na Marginal, assim, a gente via com frequência isso acontecer. As pessoas, os carros passavam, esbarravam nas pessoas, caíam dentro da Marginal, o carro caía. Todo final de semana tinha algum carro caído dentro da Marginal. Ponta cabeça ali, um fusquinha. Lembra, carro com a roda para cima, dentro da Marginal. Poxa vida, não é do seu tempo, viu, Edu? Você não sabe o que é isso. Que aventura do pessoal, meu. E ali a pista super estreita, né? Então o pessoal corria demais, tirava racha ali no lugar onde as pessoas estavam rente à calçada, né? Então, assim, era bem, bem complicado. E aí teve esse acidente, foi bem grave, cara, de fato. Esse carro que atropelou todos nós, né? Ele acabou se evadindo do lugar, então o pessoal ali até tentou contê-lo, mas não conseguiu. E ali começou um processo bem complicado, né? Porque, assim, essa fratura que eu tive foi bem grave, né? A ambulância chegou, imagina, uma ambulância para socorrer 5 pessoas, não conseguia levar todo mundo ao mesmo tempo, né? Esse amigo meu que estava comigo ao lado, a hora que nós caímos, né, como a gente estava perto, o que eu acredito, né, que quando eu vi o carro vindo, como eu estava na ponta, a caçamba estava aberta, eu estava sentado. Então, quando eu vi, eu apoiei a mão na caçamba e pulei. Eu acredito que se eu não tivesse feito isso, talvez eu teria até morrido, porque o carro tinha pego na minha cintura. Nossa Senhora. Então, quando eu pulei e levantei as pernas, ele pegou na parte de baixo. Então, eu tive múltiplas fraturas expostas nas 2 pernas, quebrei as 2 pernas. E aí eu tinha feito aniversário em janeiro, né, de 1998, tinha feito 18 anos. Em fevereiro, 6 de fevereiro, eu sofri acidente, ou seja, um mês praticamente depois, eu acabei sofrendo acidente. Esse colega meu caiu do lado, ele desmaiou, talvez um suportou a dor ali, né? E ele acabou desmaiando. Ruim que você olha do lado assim, a cena bem complicada, muito ruim. Né? Até aquele jornal antigamente que tinha o Aqui Agora, que era o Gil Gomes que apresentava, não sei se você lembra. Sim. Ele veio fazer a reportagem ali, né? E aí eu fui socorrido, né? Eu e esse amigo, a gente ficou em lugares separados lá no hospital. Aí meu pai foi chamado. Então, assim, aqueles primeiros momentos ali, o médico atendendo, aí ele comentou numa sala ao lado, só que tinha um vão em cima aberto, né? E eu ouvi ele falar, olha, a situação que ficou a perna do teu filho, provavelmente tem que amputar aí alguns dentes abaixo do joelho, né? Imagina, eu estava do lado e eu consegui ouvir tudo. Eu só senti um silêncio absoluto do outro lado, ou seja, meu pai ficou em silêncio e depois começou a chorar, né? Então, assim, foi bem, bem complicado, cara, bem complicado. Eu passei um processo bem difícil, a perna, né, na recuperação, teve que colocar aquelas, eles chamam de gaiola, né, mas uma tração, então teve rejeição, né? Então, por várias vezes, quase não foi amputada a perna, né, rejeitando antibióticos, etc., né? E outra, imagina, eu jogava futebol, praticava artes marciais, que é algo que eu pratiquei a vida inteira também.
Então teve uma interrupção muito brusca nesse momento, né? Um ano, mais ou menos, de recuperação? Foi um ano, cara. Um ano de recuperação. Então eu fiquei muitos meses de cadeira de roda, né? Então, até a recuperação, mas assim, dependente total da família, porque tinha, assim, as primeiras semanas, principalmente, tinha que tomar banho, fazer as necessidades em cima da cama. Então ficou bem, uma situação muito complexa, né? E dor constante, né? O que passa na cabeça da pessoa num período desse aí, Manuel? Me conte um pouco sobre isso aí, porque assim, inclusive na loja aqui, que você conheceu agora aqui em cima, a minha funcionária está passando por isso. Nossa, cara. O namorado dela, há umas 2, 3 semanas atrás, estava vindo buscar ela aqui para almoçar, foi até ali na frente da distribuição do Mercado São Roque, aí ele passou entre caminhão e carro, daí, sei lá, bateu um outro, ele foi para debaixo do caminhão que passou por cima da perna dele. Tá nessa fase que, tipo assim, vai amputar, não vai amputar. O que passa na cabeça de uma pessoa dessa quando tá nesse momento, assim, desistência, superação, o que eu vou fazer? O que passa um pouco na cabeça de uma pessoa dessa, só para me tentar entender um pouco? Bom, André, a gente sabe que cada pessoa às vezes tem um tipo de reação, né? Eu sempre, André, desde pequeno, sempre fui meio religioso. Eu gostava sempre de espiritualidade, fazia meditação. Isso me ajudou muito. Mas eu confesso que teve vários momentos, cara, que você fica quase em estado depressivo. Porque você fica pensando, cara, eu vou voltar normal? Será que a minha perna vai ficar mais curta? Será que eu vou perder a perna? Será que eu corro risco de perder essa perna? Aí você vai lá na frente, vê os amigos, tal. Apesar de eu ter um assim, elogio público que eu tenho que fazer, teve alguns amigos próximos, né, que estiveram muito presentes. Um deles foi o Carlos Eduardo, que a gente chama carinhosamente de Dado, né? Esse foi uma pessoa que fez um diferencial muito grande na minha vida, porque ele ia me buscar todos os dias de cadeira de roda, levava para a academia, porque nós fazíamos academia junto, né? Sim. Então, isso aí é fundamental, ter a proximidade de família, de amigos, para ajudar nesse processo, né? Porque além de você estar com esse problema físico, o psicológico também acaba afetando, né? Aquela sensação de solidão, de você estar ali... Impotência, né? Exato, cara, exatamente. Né? Fora a questão de dor, né? Dor o tempo inteiro doendo, dependendo da gravidade, né? do acidente. Mas eu procurei sempre alimentar uma mentalidade positiva. Eu fazia muita visualização. Então, eu fechava os olhos e via lá na frente correndo, jogando bola de novo. Né? Então, isso me ajudou muito, viu? Eu confesso para você. Isso acaba se tornando um divisor depois que você faz uma superação, né? Um divisor de tipo, cara, agora eu preciso ser essa pessoa dessa forma, dessa. Porque muitas vezes, antes de alguma coisa assim, muitas vezes você leva a vida mais como se nunca vai acontecer nada com você. E muitas pessoas que passam por quase mortes, essas coisas, falam que depois de algo assim tão importante, ela muda totalmente. Você acha que foi algum divisor de algo isso para você ou não? Sim, com toda certeza. Isso aí acaba virando um ponto de reflexão para nós. Né? Eu confesso para você que eu só ficava deitado. Então, assim, eu tinha todo o tempo do mundo para refletir. Né? Refletir. E isso eu fiz bastante, viu, André? Eu refleti muito sobre muitas coisas na minha vida, apesar de a gente, 18 anos de idade, né, jovem, ainda você ter assim, pouca história, vamos se dizer assim. Mas mesmo assim, ali eu comecei, inclusive eu tenho folha, né, que eu escrevi no livro também, que eu comecei a escrever naquela época, algumas coisas que eu já pensava em fazer, eu já sonhava em ter. Então eu procurei focar na parte positiva. Entendi. Das coisas. Até depois, enfim, outros desafios que a gente veio passando na vida, né, com um pouco mais de clareza, eu consegui fazer isso um pouco melhor. Mas assim, eu focava nas coisas positivas. Porque eu vi que as negativas, ela me derrubava muito. Né? Então, assim, eu tenho fotos lá daquela situação, e olhava para minha perna, via a perna definhando, né? Fininha, pele e osso praticamente, e engordando. E o corpo ficando pesado, porque você só se alimenta, faz atividade física nenhuma, medicamento um atrás do outro, né? Então, isso mexe com a sua autoestima também, né? Mas eu sempre procurei ter essa visão positiva. Eu falei, eu vou sair dessa, eu vou superar. Esse desafio não veio para me matar. Né? Então, assim, algumas pessoas até admiravam a forma positiva como eu estava. Chegava lá, eu sorrindo, me divertindo, falava, meu pessoal, me enfia na cadeira de roda e me leva para passear. Né? E às vezes a mãe fala, não, mas você estava reclamando há 10 minutos, estava com dor, o que aconteceu que passou a dor? Então, exatamente porque é uma forma de você se esforçar para você mudar aquela situação. Pelo menos momentaneamente, né, a forma como você encara a situação. Então, eu fazia isso. Aí a pessoa colocava na cadeira de roda e saía, os amigos. E sofria micros acidentes de cadeira de roda. A gente foi num lugar aí, numa montanha, passear. Aí o amigo me derrubou com a cadeira de roda, saí rolando. Olha, você estava com aquela gaiola ainda na perna ou não? Eu estava ainda. Esse mesmo amigo senhora. Que eu acabei de citar o nome dele uns minutos atrás, né? Consequência disso também. Tá? A gente estava caindo no meio do mato. E aí, enfim, daí aquele pino que estava na perna, ele acabou nesse tombo atravessando o osso e saiu do outro lado. Agora, você só imagina... agora você só imagina chegar no ortopedista daquele jeito, cheio de mato dentro do gesso. Uma das pernas também estava com gesso. Isso...
exatamente explicar para ele. Né? Exatamente, explicar para ele o que aconteceu. Ele falou, cara, você tá de brincadeira, não era para você estar saindo, você caiu. O que você foi fazendo uma montanha no meio do mato? No meio do mato, porra. Mas isso eu vou falar para você, é muito bom. História, né? Memória, pelo menos agora. Sim, né? eu tenho muitos momentos positivos, engraçados, até dessa dificuldade. Eu procuro ver dessa forma, tá, André? Até das dificuldades eu procuro dali extrair algo de positivo. E tem como a gente fazer isso. Né? É óbvio, se você tiver técnica e estratégia, isso fica muito melhor, muito mais leve você fazer. Engraçado que você não tinha nenhum, tipo assim, conhecimento, né, nisso aí nessa época, até novo, né? Hoje você consegue compreender que você passou por uma forma até que leve. Mas hoje em dia, se fosse passando por hoje em dia com o seu conhecimento, seria até mais fácil, né? Exato. Porque você tem uma forma diferente de encarar a vida, né? Maturidade, né? A maturidade. Exatamente. A maturidade ela faz com que você acesse outras fontes, né, de recursos, vamos dizer assim, né? Ou seja, maneiras de observar de forma diferente. Né? Então, mas mesmo assim, eu consegui, acredito, assim, que apesar desse desafio, né, essa dificuldade bem grande, intensa, a família, na época, também simples, né, com um pouco recurso que tinha, cuidou da melhor forma que podia. Né? Uhum. Mas eu praticamente fiquei 1 ano assim, da minha vida parado, 1 ano sem estudar. Né? As atividades físicas não teve como fazer, depois voltei na fisioterapia. Mas 1 ano e pouquinho depois eu estava jogando bola de novo, praticando artes marciais, que é o que eu fiz a vida inteira. A recuperação foi rápida até então, teoricamente? Sim. Até o médico ortopedista que cuidou de mim nesse período, ele falou, olha, cara, de você desde pequeno praticar atividade física, então a resistência óssea e muscular sua contribui muito com a recuperação mais rápida. Né? Então ele acabou dizendo isso. Até o colega meu, o Luiz, que ele não tinha esse viés de atividade física, ele não gostava, estava um pouco acima do peso também, ele teve mais dificuldade. Ele ficou aí uns 3 anos aí, com bastante dificuldade, andando, mancando. Né? Tudo bem que tem, enfim, cada um tem um processo diferente aí. Né? Mas a gente se ajudou, a gente se recuperou e, graças a Deus, a gente passou por esse desafio aí. Né? E amadureceu. Né? Esse desconforto. E que desconforto, né? Bastante. Enorme. Tem que olhar de forma positiva. Até os desconfortos na vida, se você olhar ele de forma mais positiva, você vê que você tira proveito dele. Com certeza. E depois dali, então, depois você passou a ser período, aí você foi para o estudo, ainda não? Como você falou que foi um pouco mais tarde a sua... Como foi a sequência daí, parte de estudos, sua profissão? O que você levou? Porque 1 ano parado, você ficou em casa, sem trabalhar. Exatamente. Como se voltar para o mercado... Não estava estudando porque a cabeça provavelmente não estava muito legal também. Porque tem gente que a gente já passou por aqui que falou assim, aproveitei a época que eu estava ruim, estudei muito e acabei me dando muito bem hoje em dia. Pandemia pegou muita gente que muitos estudaram e hoje estão bem, e outros que ficaram em uma puta depressão, que vai acontecer? Vou morrer, e acabou passando um tempo sem fazer nada, né? Exatamente. Como foi você daí nesse ponto? Sim, eu estudei, tá? Durante a pandemia eu estudei um pouco, mas não foi... Eu estava estudando para concurso... Não pandemia, mas lá no passado. Do acidente. Eu estudei, mas não foi suficiente para porque eu estava estudando para concurso público, né? Uhum. E não foi suficiente para eu ser aprovado no concurso público, mas eu segui estudando, né? Entendi. A escola normal, o colegial, foi interrompida há 1 ano, depois eu voltei de novo, tá? Mas eu fui pai um pouco cedo, né? Isso aí não que atrapalhou de forma alguma ser pai ou mãe, que seja, né? Nunca atrapalha a vida de ninguém. Mas isso daí eu acabei postergando um pouco meus estudos, né? Então, fui pai com 21 anos. Pô, novinho mesmo. Novo pra caramba. Fui pai com 21 anos, hoje pai da Bela, que tem 24 anos. Olha. Exatamente. Passa voando, né? Aí eu segui trabalhando. Então, assim, eu trabalhei muitos anos na área, assim, na área da segurança privada, né? E futuramente eu vim ser, assim... o vulgo guarda-costas. Eu trabalhei com segurança pessoal. Né? Algumas pessoas conhecem como guarda-costas, né? Trabalhei muitos anos nessa área, né? Trabalhava com pessoas assim de alta relevância na sociedade, tá? Uhum. E trabalhei quase 13 anos nessa área. Mas você era da Polícia Militar, alguma coisa ou não? Só alguma coisa particular mesmo? Não, era particular. Fiz curso, treinamento, né? Treinamento ministrado por profissionais do Exército de Israel, que vinham para o Brasil. Fiz treinamento em alguns grupos de elite da polícia aqui do Estado de São Paulo também, que era exigido para esse tipo de profissão, né? Então, eu trabalhei muitos anos, viajava bastante com os empresários, fazendo esse tipo de segurança, né? É a segurança pessoal, o qual eu aprendi muito também, tá? Principalmente na questão de você entender como é que os empresários da alta sociedade pensavam. Isso te ajudou muito no que você faz hoje em dia? Muito. Eu posso dizer que isso foi fundamental.
né? Então, assim, a gente tinha diversos amigos. Assim, na verdade, é um tipo de profissão que você não entrava por entrega de currículo, tal, era seleção de indicação. Então, assim, como é cargo de confiança, então era sempre indicação de pessoas que já te conhecia na confiança e na sua idoneidade. Aí eles te indicavam fazer esse tipo de trabalho, porque você estava ali com pessoas assim, de alta relevância na sociedade, né? Entendi. Então, para você ter uma ideia, quem que utiliza serviço de guarda-costas? Ou Né? da região aqui mesmo? Não, é tudo de fora. Tudo de fora. São Paulo, outros estados. Viajava o Brasil inteiro aí fazendo esse tipo de trabalho. E a oportunidade de alguns amigos, até hoje eu encontro alguns ainda, não são muitos, mas encontro. Né? A maior parte fazendo outras coisas no mundo empresarial também. E a gente conversava muito sobre isso, porque eu observava, às vezes os caras estavam dispersos, e eu não queria ficar perto para observar o que eles falam, o que esses bilionários falam. Esses caras que dão um enter ali e mudam a economia, contribuem para a mudança da economia de um país. Né? Então, eu sempre tive curiosidade de ver o que eles conversavam. Né? E aí você vai vendo que tem algumas coisas em comum, que hoje eu consigo identificar isso, talvez na época não, né? Que é o relacionamento que eles tinham, que é o networking. Então, eles têm uma rede de relacionamento muito forte, até para empresas, às vezes, de segmento até concorrente. Tá? Então, isso daí fez com que eu amadurecesse um pouco na questão do desenvolvimento profissional também. Né? E aí, quando eu saí dessa profissão, já vim em outra mentalidade. Né? Inclusive, o último empresário que eu trabalhei nesse ramo, vamos falar assim, que eu aposentei nesse segmento, foi o Antônio Emílio de Moraes. Né? E lá mesmo, às vezes, a gente tinha alguma orientação para que, cara, vai estudar, vai fazer alguma coisa diferente da vida. Né? Então, quando eu parei de trabalhar na área da segurança privada, né, foi aí que eu comecei a estudar. Então, um pouco tardio, quase 29 anos de idade. Eu fui estudar, me formei em Direito, a minha primeira formação foi Direito. Baseado no que eles falavam para você? Não, em ter uma vontade, formação mesmo. Formação. Né? Cheguei a trabalhar em escritório de advocacia, fiz estágio e tal, mas depois eu acabei vendo que não combinava muito comigo, porque eu sou mais comercial, gosto de estar no meio dos negócios, viajando, falando com pessoas. Né? Eu acabei vendo que é muito útil, é uma profissão bastante útil para todo mundo que quer empreender no mundo empresarial, né? Independente de que nível, às vezes empresa pequena ou grande, é legal tirar uma bagagem bem interessante, né? Você ter um conhecimento na área jurídica, né? Mas eu não me vi sendo um operador do direito, assim, né? Trabalhando lá atrás de um escritório de advocacia, fazendo petições e, apesar de fazer bastante, né? De estar em fórum toda hora, porque eu gosto mais dessa área comercial de empresas, né? E aí eu fui me desenvolvendo. Aí teve outra formação também na área de administração de empresas, né? E aí eu fui seguindo mais para o mundo empresarial mesmo, entendeu? Entendi. Deixa eu ver agora uma puta de uma curiosidade que eu acredito até o Du tem isso aí também, que é tipo assim, hoje em dia você acaba enxergando muitos coaches aí falando sobre network, o network está muito em alta já há alguns anos, né? Como você consegue entrar num network desses patamares? Que assim, hoje você pega lá o Pablo Marçal, ele te cobra 200 mil, 300 mil reais para te inserir numa coisa dessa, que acaba sendo inviável para qualquer pequeno empreendedor, né? Sim. Como conseguir entrar numa coisa dessa? Como funciona, já que você conseguiu? Dá para tentar dar uma dica para nós, alguma coisa assim? Inclusive, eu participei, tá? Fiz parte de alguns ecossistemas de alguns coaches. Com todo respeito a quem são coach, mas algumas pessoas se apropriaram dessa palavra, né? De coach, network, e acabou um pouco banalizando isso, né? Não pelos bons profissionais, vamos falar assim, mas pelas pessoas que às vezes não têm conhecimento no assunto, né, e se diz ter. Então, é muito importante, de fato, você ter um coach. Né? Independente da sua área, né, o coach é uma pessoa, um ajudador, cara, um técnico, vai lá, vai te ajudar, um mentor, vai te orientar, vai pegar pelas suas mãos. E isso foi o divisor de águas na minha vida. Né? Foi divisor de água na minha vida. Mas, assim, o que eu penso? Para você fazer parte de alguns ecossistemas, inclusive esses, né, que você citou, ou qual um deles eu fiz parte também, do ecossistema do Pablo Marçal, tá? Sim. Você ou tem que ter dinheiro, ou você tem que saber se relacionar. Né? Se você tiver os dois, melhor. Aí, por causa, junta, né? Daí certinho. Mas se você não tiver o dinheiro, você precisa ter uma entrega absurda, né? Que foi o meu caso. Né? Só que nessa jornada, o que eu vejo? Eu vejo todo o aprendizado. Porque normalmente as pessoas focam no resultado. Cara. Mas o que faz você, de fato, crescer, é óbvio, o foco lá no resultado, sim, mas é o trajeto. Cara. Porque na trajetória que você erra, que você aprende, né? Que você volta a rever os seus conceitos, aprende algo novo para que você consiga voltar naquela jornada mais experiente. Então, esse processo fez com que eu crescesse bastante. Cara.
né? Em todos os sentidos, tá? E você começou o quê? Mais indo para eventos? Como foi o seu início desse network na sua vida ali? Como você não tinha dinheiro, que a maior parte acaba nisso aí. Exato. Tenta mostrar para nós como foi o seu caminho que você acabou utilizando para ajudar pessoas, inclusive a mim também. Não vou falar para você que ajudaria muito, não é verdade? Pô. Mas é uma coisa que todo mundo quer. Como você achou? Como, né? Tipo, O como, né? cadê a faísca? Existe? Não sei Olha, como, mas existe? sim, exatamente essa palavra, é o como, tá? Porque fazer todo mundo faz, você segue, né? Não, tudo, é como. Todos os ecossistemas que eu passei, o Wendel Carvalho, o Pablo Marçal, tive bastante próximo deles, aprendi bastante, tá? Eu costumo fazer o quê? Todo mundo que tem algo bom para ensinar, talvez tenha algo que não seja tão bom para você. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego o que é interessante para mim, o que faz sentido para mim, o que não faz, eu deixo de lado. Né? Não sou de falar mal, de reclamar de ninguém, tá? Mas eu costumo fazer assim. Mas o que eu vejo como é fundamental para todos nós conseguir realmente mudar de patamar, de nível na nossa vida. A gente tem um objetivo, tá? Um propósito. E esse propósito ele tem que estar claro, porque é como se fosse um barco no oceano sem leme, cara. Para qualquer lado que o vento estiver soprando, ele vai. Então, quando a gente tem um propósito, a gente idealiza algo, fala, eu quero chegar até lá, muitas coisas começam a acontecer, porque você traça um propósito, tá? Você fala, olha, o meu objetivo, sei lá, é me relacionar com determinada pessoa. O que você vai fazer? Você vai estudar tudo sobre ela. Né? Só que antes de você chegar até ela, aí é o processo que começa, né? É você olhar para dentro de si, né? E você ver como é que você está. Você fazer uma autoanálise. Tá? Isso é muito importante fazer, porque se a gente não faz autoanálise, né, o que é normal nós, seres humanos, analisar de forma mais fácil os outros do que nós, é muito mais simples você analisar alguém que está do outro lado, alguém que está falando o comportamento da pessoa, do que você fazer isso com você mesmo. Né? Mas quando você começa a fazer com você, você vê que às vezes o problema não está lá, está com você. Então, você muda a sua forma de comportamento. Isso envolve muitas coisas. Envolve você saber se vestir, você saber falar, o ambiente adequado que você está, dependendo o ambiente que você tiver, dependendo do que você fala, você mata aquele encontro na hora. Né? Você vai num ambiente que é propício a você aprender determinadas ideias ou um aprendizado novo, você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que se preparar antes de estudar, para que quando você chegar lá, você tenha o mínimo possível de, vamos falar assim, de conhecimento da causa. Vamos se dizer, sei lá, eu sou convidado para participar de já aconteceu isso comigo, e eu fui pego desprevenido também, por isso que eu falo para você, né? Vamos passear, fazer parte de um encontro de carro. Aí me convidaram para participar. Cheguei com o meu carro lá, achei que estava apavorando, cheguei lá, era carro antigo. Aí eu falei, poxa, o que eu faço agora? Né? Eu falei, cara, era a marca do meu carro, mas era carro antigo. Ou seja, o meu carro não teria nenhum valor para participar daquilo. Outra coisa, eu cheguei lá com uma roupa não adequada. Cheguei lá vestido de forma mais formal, o pessoal estava de chinelo, de bermuda. Eu falei, como é que eu entro durante o dia no churrasco com esse carro aqui? Ou seja, olha para você como é importante... Antes de você conhecer onde você vai se enfiar também, né? Exatamente. Aí como é que eu ia me relacionar? As pessoas não iam dar... Visualmente falando, eu não ia fazer parte daquela tribo. Então, olha para você como é importante a gente se preparar, né? Se preparar, a palavra certa. Você tem que se preparar, você tem que ter um objetivo muito claro de onde você quer ir, né? Que nem Você começou assistindo, sei lá, pela internet, ou você já começou a ir no, sei lá, alguns eventos do Pablo Marçal ou outras pessoas, Joel J, sei lá quem? Você começou, qual caminho que foi o seu? Aprendendo primeiro e depois indo para cursos, essas coisas assim, ou o próprio pessoal que você estava dando essa parte de segurança introduziram você nesse local? Olha, eu tive sim um pouquinho, tá? Não vou falar de ajuda, mas de boa influência de quem eu trabalhei no passado. Mas isso não foi o fator principal, né? Porque até que já faz muito tempo isso. Mas ainda eu tinha alguns vestígios de bons relacionamentos do passado. Mas o start foi na pandemia mesmo, porque na pandemia todo mundo começou a consumir mais conteúdo pela internet, né? Tava todo mundo em casa, então assim não tinha muita alternativa de você participar de eventos presenciais. Então ali eu comecei a participar, eu comecei a assistir, consumir conteúdos de alguns players e conforme for voltando os eventos presenciais eu fui participando de alguns, né? Eu vi o que fazia mais sentido para mim, né? E isso foi me ajudando a me desenvolver. Então eu falei, é networking que eu quero aprender? Por que eu quero aprender networking? Então assim é sempre a pergunta, por quê, né? Porque, como são perguntas que fazem com que você desperte, né, o que você quer fazer, viu, André? Então, eu falei, eu quero fazer network. Para que eu quero fazer network? Para me relacionar? Por que eu quero me relacionar? Porque eu quero ter contato com as pessoas. Saber o porquê, os porquês também, né? Tá, para fazer negócio, tá, mas que tipo de negócio eu quero fazer? Com quem eu quero me relacionar? Que empresário eu quero? O que eu preciso aprender para chegar até lá? Com quem eu tenho que falar?
Quanto eu tenho que investir? Né? Quando você começa a fazer isso, você começa a dar vida para o seu planejamento. Né? E ali você começa a estudar. Porque o networking, ele acabou ficando, essa palavra foi um pouco banalizada. Até porque todo mundo começou a usar essa palavra. Então o cara vai, vamos fazer um churrasco no amigo, tomar cerveja, é network. Cara, não é network. No livro eu falo sobre isso. O networking estratégico, ele tem que ter estratégia. Você tem que ter um objetivo claro para você fazer o network. Né? Ele faz parte de o network, ele é milenar, cara. Né? Ele é milenar. Na época que a população antiga trocava joias, especiarias, ele já fazia um network. Ou seja, a pessoa vai e conhece o outro, o que ele vende? Espera aí, acho que esse me interessa, deixa eu ver o que eu tenho para oferecer para ele. Pô, tem que ter algo para oferecer, né? E uma coisa que eu achei super interessante que você acabou de falar, essa parte de preparo, porque realmente, se hoje me colocam, sei lá, com o Joel J, ele fala assim, tá, e aí, o que você quer? Se você não tiver claro isso, não, pô, é sensacional, você tem que saber tudo. Porque na hora que você coloca, pode ser um momento errado, coloca você como uma pessoa. Então tem que saber tudo definido, propósito e tudo mais, para na hora, no momento certo, você saber o que você quer realmente falar com aquela pessoa, né? Exatamente. E uma das coisas também, André, que me ajudou muito, né? E isso despertou em mim, eu sempre fui assim, eu acredito, André, tá? É o servir, cara. Servir, que eu digo, é o quê? É você estar sempre de prontidão a ajudar. Porque as pessoas hoje em dia, hoje que a gente tá mais no mundo dos negócios, trafegando nesse mundo, a gente vê que tem muita gente que de fato é muito interesseira. Então, assim, as pessoas querem se relacionar com você no interesse de obter algo de você, mas ela não sabe nem o que ela tem para oferecer para você antes, né? Então fica uma relação muito ruim. Então eu vejo que o quê? O que me ajudou muito foi exatamente isso, primeiro oferecer algo. Porque as pessoas, é uma troca muito seca, vamos dizer assim. Sim. Né? É que as pessoas têm o hábito de fazer. Eles acham que tem que chegar, se relacionar, quero conhecer determinada pessoa, deixa eu ver como ela pode me ajudar, me emprestar dinheiro, me arrumar um emprego, me colocar na empresa dela, ou comprar o meu produto, ou fechar um contrato comigo, só que ela não vê o que ela pode oferecer primeiro. Né? Porque o que faz as pessoas escolherem você ou outra empresa, outra pessoa, cara, é esse diferencial. Né? Isso daí eu sempre tive comigo, tá? Eu trago isso comigo como se fosse uma prece mesmo, tá? De servir, cara. Né? E de coração, independente se vai dar resultado ou não, óbvio que eu tenho que ter um propósito, né? Eu não faço nada de forma aleatória, eu tenho um propósito nas coisas que eu faço, mas se o servir não estiver presente, esquece, cara. Esquece mesmo. Hoje em dia não tem como você não ajudar o próximo, né? Exatamente, cara. E eu mesmo, para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer consultoria, eu fazia consultoria de graça. Alguns amigos chegavam e falavam, cara, você está falando de graça, cobra pelo menos 50 centavos, ninguém vai te valorizar. Eu falei, cara, mas o cara não tem condição de pagar 50 centavos, quem sabe eu ajudo ele, na frente ele tem condição de pagar 50 centavos. Né? E eu fazia isso exatamente por quê? Por querer ajudar. Né? Porque de uma forma ou outra, André, o que a gente faz de bem, cara, tá? Eu penso muito sobre isso. Penso e procuro, né, agir dessa forma. Né? O que você faz de bem, uma hora ou outra, você vai ter um resultado positivo disso. Tá? A semeadura, né? O que você for plantar, você vai colher no futuro. Sim, você vai colhendo. Com toda certeza. A pessoa óbvio, você tem que saber se posicionar, né? Mas quando você serve, você mostra para a pessoa que você, além de, né, de repente receber algo, mas você está disposto em ajudá-la. Né? Se você chegar em determinado empresário, tá, e oferecer alguma ajuda para ele, e se for algo que é importante também, né? Não adianta você querer ajudar a pessoa no momento que ela não precisa de algo que ela não quer. Entendi. Você entendeu? Isso é vaidade, é ego teu. Né? Sim, muitas vezes as pessoas querem se aparecer, né, falando que ajuda, que faz isso, fica... Enfim, né? Isso é bem polêmico, né? Mas às vezes as pessoas tentam se promover dessa forma. Mas tem que procurar ser real, cara. Eu vou te ajudar, cara, no que eu puder. Né? Isso aí gera uma conexão. Sim. E quem está do outro lado valoriza. Eu mesmo, às vezes eu tenho o hábito de ajudar algumas pessoas porque de fato eu sou ajudado também. Já fui muito ajudado e sou ajudado. A lei do retorno, né, cara? Ação-reação, sei lá, como pode ser chamado. E isso no network, como você falou, isso é fundamental. Né? Não tem como você ter um network de uma ponte só. O network, ele é uma ponte. Né? Então, assim, para você atravessar de um lado para o outro, você tem que ter alguns requisitos. Né? E um deles é esse. Claro, quando você começou a fazer todos esses cursos, se colocasse naquela época você já de cara com um Joel J, alguma coisa assim, você já sabia seu propósito, tudo que você queria, o que você poderia oferecer, tudo mais? Você já tinha isso? Olha, nessa época pode ser que não tivesse tão claro, mas eu já tinha uma noção. Já tinha uma noção? Já tinha uma noção. Isso aí veio amadurecendo o que eu queria. Né? Porque se você não tiver clareza, né, não tem como você vai sentar na mesa de um empresário. Falar, cara, eu preciso receber uma ajuda. Falar, ajuda do quê? De dinheiro. Para quê? Tá, para quê? Eu quero investir no que negócio? Me fala sobre esse negócio. Ele tem vida?
Você sabe o que é fluxo de caixa, você sabe o KNAI que vai te trazer mais resultados, você sabe falar sobre investimento, sobre marketing, sobre performance, branding. Ou seja, aí se você não tiver resposta, você fala, cara, eu acho que você não está preparado para isso. Né? Então, por isso que é muito importante a gente estar preparado, né, para sentar em determinadas mesas. O que faz total diferença na nossa vida. Tá, e você daí, nesse período, daí, qual foi o seu primeiro contato com, sei lá quem, mas que deu esse start para você até entrar nessa parte de empreendedorismo, né? De ser empresário? Eu já empreendia, fali, tá? Hoje, tá? Só contextualizando, André, eu mesmo, eu vejo muitas dores, uma das que eu ensino hoje para os empresários, exatamente dores que eu passei lá atrás, né? Porque eu fali, eu tive negócio, eu quebrei. Exatamente por quê? Por falta de conhecimento. Eu tinha muita vontade e um pouco de dinheiro, tá? Então, se eu tivesse a mesma vontade e um pouco de dinheiro que eu tinha antes, com o conhecimento que eu tinha hoje, talvez eu não tivesse falido, né? Então, André, o que acontece? Vontade de fazer as coisas de dinheiro não é suficiente para você se manter. Tá? Isso não é suficiente. Então, você tem que adquirir conhecimento. E eu errei muito, eu falhei por falta de conhecimento, quebrei, né? Graças a Deus recuperei tudo, mas isso aí teve um preço caro, porque não vem de família rica. Ah, pô, quebrou, fecha a empresa, paga todas as contas e abre outro negócio. Se fosse assim, seria fácil, mais fácil. É o mundo perfeito, mas não é assim. Exato. Só que não, tive que pagar um processo caro, entendeu? Uma recuperação bem difícil, mas eu aprendi. Né? Então, por isso que eu falo para você da reflexão, é isso, André, a gente olhar e ver e falar, o que eu preciso aprender para ir para a próxima fase. Se eu não estiver preparado, não compensa Vai aí. ficar como se estivesse numa escola, não adianta você passar para o próximo ano se você ainda não aprendeu aquele, né? Sim, exatamente. Eu já fiz seleção para empresários para levar para o reality show. Aliás, empresário não, pessoas que estavam entrando no mundo empresarial, que doeu falar isso, tá? Doeu, mas eu te falar, cara, não é o momento de você entrar no mundo empresarial. Acho que você precisa continuar como CLT um tempo. Nossa senhora, que sim, tem que ser. Tem que ser. Porque não adianta você mentir para as realista, pessoas. Tem que ser realista. Hoje, a pandemia, ela criou-se novos formas de trabalho, tá? Mas também muitas pessoas que empreenderam no meio da pandemia, as que não faliram, estão falindo agora. Porque o que aconteceu? Às vezes a pessoa saiu da empresa, fez um acordo, pegou todo o dinheiro que ela tinha e montou um negócio. Só que ela não tinha experiência de negócio, não tinha experiência de mercado, não sabia como funciona o negócio. Ou seja, ela entrou com muita vontade, muito trabalho, o que é admirável. Algumas pessoas, assim, eu conheço algumas pessoas que são extremamente produtivas, vamos dizer assim, trabalham muito, mas não tem visão de negócio, de mercado. Cara, e você vê que elas ficam patinando, como se estivesse correndo no barro, na lama, né? Então, infelizmente, tem um monte de empresa que está falindo, cara. Tá? Empresinhas pequenininhas que montaram sem conhecimento de negócio, acabaram até ganhando dinheiro, né? Porque muitos produtos que se vendiam na época da pandemia, principalmente de forma digital, algumas empresas tiveram sucesso, mas não tinha estrutura para se manter no mercado. Né? E o mercado não perdoa a falha, né? E dependendo do nível que você tiver, a falha é caixão, cara. Cara, foi praticamente o que aconteceu comigo, né? Isso aí, bom, pandemia, eu entrei com centro de distribuição, tudo. Nossa. Tava com logística toda perfeita. Cara, tava muito bonito. O problema meu foi precificação de mercado. As pessoas não sabiam precificar e nessa me quebrou, né? Porque eu tinha lá todo o meu sistema, tinha tudo como precificar um valor de um produto. Eu, quando eu entrei no início, acho que eu estava com 20% de lucro líquido. Aí começou a entrar pessoal, tava bem. Tava muito ali, bom. Para um mercado margem de e-commerce. Excelente. Caiu para 18, que foi entrando pessoal, 15, 10, 7, 5, 3. 3% de líquido. Cara, daí você tem que rodar muita coisa. Porque o volume tem que aumentar, né? O volume tinha que aumentar muito. Só que daí veio o quê? Desenquadra do Simples Nacional. Aí sua nota fiscal lepte lá mais ainda. Então, foi a hora que eu falei assim, cara, na parte de e-commerce, não sei, existem diversos estudos que a tendência do varejo é quebrar sempre, né? Se você pegar B2W, Sim. Magalu mesmo, que despencou, um monte de coisa aí, você vê que pode estourar um momento, mas de repente eles dão uma queda. Foi a hora que eu falei assim, não, pera, vamos mudar. E eu acho que a parte de inovação tem que ser feita direto, né? Todo momento você tem que estar inovando, que eu quero até pegar o gancho, por isso que eu estou falando, nessa parte de inteligência artificial, que você está falando que várias pessoas estão quebrando, já agora do passado, e muitas irão quebrar por causa da inteligência artificial, que você também é especialista nessa área. Como você enxerga isso? Então, André, o que acontece? Vamos falar de inovação. A inovação,
Nem sempre é você fazer algo diferente, você fazer um negócio diferente, você contratar uma ferramenta diferente. Às vezes é você fazer o seu negócio de forma diferente. Isso é inovar. Às vezes a pessoa fala, putz, eu vou ter que investir uma puta de uma grana em inovação, como que eu faço? Eu tenho uma empresa pequena, uma empresa média, como é que eu faço para investir uma grana em tecnologia? Então, às vezes, você fazer o mesmo que você faz de forma diferente, isso já é inovar. Tá? E uma delas é aplicar a inteligência artificial nos processos. De fato, tem umas empresas muito impactadas, né, com a chegada da inteligência artificial. Mas, assim, nós não precisamos nos esforçarmos para a gente não estar entre os desavisados. Sim. Mas vai acontecer, né? Já está acontecendo, né? Já está substituindo bastante. Já está acontecendo. Então, assim, as empresas que não se adaptam, não se adequarem, utilizando a inteligência artificial no seu processo, muitas empresas já estão para trás, já estão saindo do mercado. Então, tem empresas que estão revendo isso. Os mais conservadores sofrem um pouco mais. Porque tem pessoas que acreditam, pô, mas quando ela chegar, não, ela já está aqui desde 2014. Sim. Você entende? É que as pessoas não entendem de que forma ela funciona. Né? Então, assim, você pode ser aplicado não só na parte de processos dentro do seu negócio, que ela mitiga muitos erros, mas também, o André, na mitigação de falhas, entendeu? De falhas absurdas, principalmente na parte financeira. Né? Então, assim, ela te traz assim, uma assertividade muito maior, com uma agilidade absurda. Né? E, então, assim, não tem como você deixar de usar. Né? Óbvio que tem que fazer um diagnóstico na empresa e ver que tipo de inteligência artificial você aplica dentro da empresa. Porque tem empresas que, às vezes, ela é muito ainda mecânica. Né? Eu não vou trazer um humanoide, um robô por ele para organizar a prateleira e tal. Né? Ou, peraí, talvez isso aí seja um pouco mais para frente. Mas, de fato, você pode ter um software que trabalha com inteligência artificial, que recebe o pedido, ele organiza e dá para você o manual pronto de como você utilizar, entendeu? E o interessante da inteligência artificial é que ela aprende. Esse é o X da questão. Né? Eu posso dar um exemplo bem simplório para você do chatbot. Não tem esse que a gente utiliza? Então, ele já ajudou muito. Né? É uma forma de automação. Né? Então, as empresas, legal, eu tenho um chatbot de atendimento de WhatsApp e tal. Aí a pessoa clica 1, clica 2, já ajudou muito. Só que aí, qual a diferença nela? É que ela aprende. Então, antigamente, o chatbot ele é engessado. Então, se é 1, é 2, é 3, é 4, acabou ali. Ela faz o quê? Você clicou ali, você entrou e começou a conversar com o agente faz o quê? Que é o agente de inteligência artificial. Ele aprende até a forma como você fala. Se você é um cara que tem um temperamento muito agitado, ele entende que você tem que ter uma resposta mais humanizada. Então, ele faz o quê? Ele personaliza o atendimento para você. Isso é fundamental, André, principalmente na questão de atendimento. Né? Então, assim, uma das áreas mais impactadas, de fato, está sendo as áreas de atendimento. Né? As empresas que têm... Ele começa a substituir o ser humano pela inteligência artificial. Exatamente. E não tem como falar que não. O que você daria de dica para essas pessoas que estão nessa área? Como elas, então, inovar? Sair fora e elas ir para uma TI, alguma coisa? Complicado, não é não? Sim, é complicado porque envolve a questão, sabe do quê? De mindset. Mudança de mentalidade. Tá? Porque se você estiver aberto, realmente falar, cara, eu preciso ver como está funcionando o mercado dentro do meu negócio. Tá? Eu vou buscar aprender e se eu tiver que mudar a minha forma de pensar e de ver como eu olho para o meu negócio, isso é fundamental, porque tem gente que tem uma dificuldade muito grande para isso. A gente trabalha com consultoria, onde é muito complicado, porque a gente já olhou para vários negócios, às vezes a empresa contratava a gente fazia todo o treinamento, implantação de processo, treinava a equipe, a hora que chegava lá em cima no CEO, falou, não vou mudar isso, a cultura da minha empresa não tem nada a ver com isso, eu não vou aplicar isso. Ou seja, não como é que você... nada. Não, joga fora. Fala, você está me pagando para te ajudar e você não recebe ajuda? E isso tem muito. Tá? Não é só empresa grande, não, empresa pequena também. Principalmente interior, tá? Interior, a gente vê uma diferença muito maior das pessoas se adaptarem ao novo. Entendi. Né? Eles acham que é engraçado. Um dia a gente fazer um treinamento numa sede do Sebrae, o pessoal fala, isso parece bruxaria. Que a gente começou a entrar em detalhes um pouquinho mais técnicos do que a inteligência artificial está fazendo de fato. Os caras falam, não, isso é bruxaria. Caraca. Né? Então, você vê o nível de ignorância. Sim. E no mundo dos negócios, cara, é muito ruim, né, cara? Isso é muito ruim. No mundo dos negócios é muito rápido as coisas. Se você não pegar, você tá fora mesmo, né? Porque o mercado, ele não perdoa. Muito volátil, tá muito rápido hoje em dia. Totalmente. Outra, essa instabilidade econômica, etc. Então, assim, você tem que procurar o máximo possível eliminar os erros, mitigar custos, falha no processo, melhorar o seu atendimento, que é uma coisa muito complicada. Trabalhei vários anos também na gestão de customer success, ou seja, relacionamento do cliente. Ou seja, o que te busca hoje? Hoje, uma empresa vai ser no mercado que todo mundo busca a recorrência. Não importa se você ter um produto caro e vender uma vez só. Você quer vender todos os meses, todos os anos. Você quer que aquela pessoa seja fiel a você. E como você faz para manter ela fiel? Para ela trazer a família dela, os amigos, os vizinhos dela, para ser consumidor do seu produto.
né? Então, você tem que criar uma rede de relacionamento e a inteligência artificial, ela te traz esses dados com absurda precisão, cara. Né? De quem é seu cliente, de a insatisfação dele, como você melhorar a insatisfação do cliente ou recompensar ele de alguma forma se teve alguma falha ou erro no processo. Né? É isso que a gente vê como inovação, cara. Entendi. É você ver o que você pode melhorar dentro do seu negócio. Né? Tem várias formas, disruptiva, inovação, mas tem só, que nem você falou, mudar muitas vezes só a cultura ali da empresa, de uma forma de atendimento, como também muitas vezes há necessidade de uma transformação total. Sei lá, se você pega a Apple mesmo, a Apple muda uma coisinha só no coisa e já fez uma inovação no coisa. Mas muitas vezes é tirar totalmente aquele produto e substituir por outra coisa, né? Então tem vários tipos de inovação, né? Tem que entender qual que melhor se aplica para o seu negócio. Né? Sim, isso é muito importante, por isso que tem a consultoria, por isso que a gente faz esse atendimento. Exatamente porque, como os empresários estão perdidos, então eles falam, eu tenho que implantar IA na minha empresa e começa a contratar um monte de coisa que não tem nada a ver, e as pessoas percebem isso, cara, e tira dinheiro. Então, assim, seja consciente, procure uma empresa séria, responsável, venha, conversa, faça reunião e a gente explica, cara. Às vezes tem empresa que eu vou falar, cara, talvez nesse determinado segmento da tua empresa, talvez não se aplique tanto a inteligência artificial. Pode ser que seja um ERP ou alguma outra coisa sem integração, não sei. Né? Que nem, por exemplo, atendimento em restaurantes. Em São Paulo tem algumas empresas que eles fazem o quê? O cliente chega, tá? Interior, acho que talvez sejam algumas que já estão aplicando também, e não tem a ver com custo. Tá? Isso é outro paradigma também. Às vezes você vai conversar com o empresário e ele vai falar, putz, eu vou ter que investir uma mundaréu de dinheiro e contratar ferramenta e ter na equipe. Não, cara, chegar na inteligência artificial, isso daí está bem diferente. Cara. Né? Os caras, vou ter que ficar um ano fazendo consultoria para poder implantar o sistema. Então, ela está muito, muito rápida, muito séria. Né? Então, eles fazem o quê? Você chega num restaurante, via Face ID, eles identificam você, você senta na mesa e você pede. Ou seja, o alimento, a própria inteligência artificial, o que ela faz? Óbvio, né, que tem uma briga aí da parte legal, jurídica, a lei LGPD também para poder controlar isso, mas você chega, ela já sugere tudo, o garçom já vem, oferece para você, de fato, que você está habituado a comer, tá? O tipo de comida, se ela é mais morna, se ela é mais quente, a sobremesa, ou seja, isso aí, esses dados foi tudo levantado através da inteligência artificial. Então, assim, o seu atendente acaba sendo mais prazeroso. Então, você chega lá, vamos falar que você só come pizza de calabresa. Você não vai precisar olhando o cardápio ou tendo uma variação enorme. Ele já sugere que você coma aquilo e toma determinado suco. Entendi. E come aquela sobremesa. E quantas pessoas normalmente você vem. Então, eles dão um atendimento um pouquinho mais assertivo. Isso aí te faz sentir melhor. Não te faz? Não, pô, lógico, com certeza. Do que as pessoas errar no ponto. É como se chegasse ali o seu prato tivesse montado para você pronto, só para você comer. Se for carne, ela no seu... gosto de comer mal passada, ela vai estar mal passada, ou determinado tipo de molho. Isso está acontecendo. Otimiza, né? Otimiza muito. O cliente fica mais satisfeito, né? A empresa também, ela fica satisfeita porque ela atende à expectativa. Então, tudo isso, André, é a utilização da inteligência artificial. Né? E é isso que sua empresa faz? Consultoria nessa área aí, tanto empresa pequena como grande? Como funciona um pouco isso? Sim. A gente faz diagnóstico, né? A gente faz o diagnóstico para entender aquela empresa, o que ela pode ser melhorada utilizando a inteligência artificial. Né? Mas é bem mais simples do que as pessoas imaginam. Tá? Inicialmente... Não é um bicho de 7 cabeças? Não é. Não é porque a inteligência artificial, cara, inclusive os prompts que se dá para que ela desenvolva, cara, ele pulou muitos processos, André. Muitos processos de comando, de processo de empresa de TI, fazendo todo aquele trabalho de programação. Né? Então, assim, óbvio que tem uns casos mais complexos, mas o básico mesmo, tem empresa trabalhando usando o ChatGPT, cara. Entendeu? Entendi. A gente sugere que, se for usar o ChatGPT, né, que é básico já para nós, que use, se for CNPJ, pelo menos empresa, que utilize pelo menos o PRO, entendeu? Até para você ter aí a proteção de algumas informações da empresa. Sim. Mas ela já ajuda bem. Só que ela não executa por você, aí que está o segredo. Não tem como, né? Eles acham que a IA faz milagre. Né? Ela Deus não executa para você, cara. Você entendeu? Uma dúvida. Nossa área é um pouquinho próxima. Como aumentar o nível de consciência do cliente sobre essa necessidade? Porque, por exemplo, no meu problema, um dos meus maiores problemas é justamente o cara entender que, às vezes, a ausência do investimento dele não vai fazer com que ele, ao investir, vai ter que gastar mais dinheiro. Sim, com que ele deixe de ganhar dinheiro. O dinheiro dele está parado na mesa pela ausência de investimento em algumas ações. No seu caso, como que você vê essa questão da inteligência artificial? Porque o pessoal tem medo, tem insegurança, e tudo que parece que sai do padrão, o pessoal fala, puxa, é gasto, eu não vou fazer. Como que você está... No seu caso é mais difícil ainda, né? Porque é algo totalmente diferente. Mas como que você leva esse nível de consciência sobre o empresário investir em algo assim?
Então, primeiro aquilo que eu falei para o André, a questão cultural, tá? A questão de barreira. Ele tem que realmente estar sentado numa mesa e que ele fala assim, no mínimo eu preciso ouvir algo que seja diferente. Porque se ele não estiver disposto a isso, fica muito difícil você conseguir convencer a pessoa, tá? E outra, o que eu falo sempre, inclusive lá no IAD, a gente costuma fazer o quê? Criar cenários. Tá? Tem pessoas que não entendem porque é conveniente para ela não entender. Porque é difícil você chegar na tua empresa, olhar a tua empresa e falar, sua empresa está uma bagunça, cara. Como você está sobrevivendo? Pô, mas eu tenho uma entrada legal de dinheiro, mas você sabe o que é lucro, o que é receita? Você sabe o que é EBIT? Você tem ideia do que seja isso? Que é para ser básico, né? A pessoa não sabe. E o que acontece? Não é o volume de entrada. Isso daí que eu estou te falando serve para você despertar a pessoa. Então, o que normalmente a gente faz? Cria cenário. Então, você cria os cenários. Pega um cenário extremamente destrutivo, tá? E um cenário mais próximo do perfeito. Se a pessoa tiver esse perfil de pessoa que tem dificuldade para aceitar o novo, para aceitar algo que, por mais que seja benéfico para ela, ela fica receosa. Pô, esses caras estão vindo com consultoria para tirar dinheiro de mim, para levar dinheiro da minha empresa. Mais um que está vindo. Eu cansei de ouvir isso. E mais um que está querendo tirar dinheiro. Né? Só que você faz o quê? Se a pessoa tiver esse nível de resistência, você faz isso. Cria um cenário bem ruim e cria um cenário quase perfeito. E você, no decorrer da conversa, você vai usando gatilhos para que ela mesma faça uma autoanálise em que lado a empresa dela está. Eu faço bastante isso. A própria pessoa. E a linguagem corporal que a gente faz dela, a gente observa que ela está entendendo o recado. Porque se você chegar... já aconteceu muito, você entrar na empresa, sua empresa está uma bosta. Com todo respeito. Meu Deus do céu, o que é isso, Como cara? Como está sobrevivendo, né? Não, você olha no negócio do cara e fala, desculpa, mas não tem processo de nada. É tudo muito aleatório, cada dia está acontecendo uma coisa diferente. Fala, como você sobrevive? Tem gente que, olha, acho que Deus cuida diferente, cara. Que sobrevive, cara. Que sobrevive porque falta tudo, processo, falta cultura na empresa. Entendeu? Comprometimento, trabalho certo, eu não sei como isso acontece. E tem gente que é muito difícil de lidar, tem essa barreira. Então a gente faz isso, cria um cenário e fala, olha, dependendo do que você for fazer, né, você vai dando os gatilhos para ela. E ela vai vendo, né, aonde ela se aproxima. Entendeu? Aí você vai olhar, às vezes você olha pela pessoa e você fala, ela está extremamente ferrada. A vontade de falar, sua empresa está uma merda. É melhor você fechar daqui 1 ano do que você fechar daqui 5, endividado e nunca mais você paga essa conta. Ou então você volta para a escolinha, vai estudar, entendeu? Aprende. Porque tem gente, André, que é muito acomodado. Eu penso que no mundo dos negócios não existe... isso aqui, zona de conforto. Você tem que ter desconforto. Porque ou você está crescendo ou você está decrescendo. Ou caindo. Ou você está subindo ou está descendo. Não tem estabilidade. Quando você vê a empresa assim, eu falo para você, porque a gente já, enfim, tem contato com empresas assim, bilionárias, entendeu? Então, você aprende muito com esses caras. Então, cada vez que você senta 1, 2 horas com os CEOs dessas companhias, cara, é uma mastermind. A gente nem respira para poder aprender. Fala, esse cara está 20 anos no mercado. Quanto ele passou crises absurdas, cara, para conseguir estar sobrevivendo e vendendo para o mundo inteiro, né? E uma das questões é isso. Quando você fala, tô legal, tô com caixa bacana, minha empresa está estabilizada, agora eu vou curtir um pouco porque eu tenho tempo de vida, eu tenho história, eu tenho isso. Cara, tem que tomar muito cuidado porque a economia está muito, como você falou, está muito volátil. Ela muda muito rápido. Então, quando você menos espera, fala, despencou tudo. Você fala, e agora o que eu faço? Ninguém consegue se manter no topo por muito tempo, nem embaixo também por muito. Acho que o certo é quando você perceber que está começando a descer, você já fazer essa curva, não esperar cair lá embaixo, né? Olha, eu até digo que o ideal não é nem esperar descer, tá, André? Porque dependendo da descida, cara, não até o freio de mão funcionar, até ele funcionar já reverberou em um monte de coisa. O ideal é que a gente faça identifique isso no trajeto mesmo. Uma empresa está performando, está legal, diversificar capital, né? É muito importante. Porque hoje o mercado ele tá mais desafiador você se manter, né? Então, o legal é diversificar. Então, as pessoas falam, já tem um negócio que me dá puta dor de cabeça, eu vou arrumar outro, vou trazer sócio. Eu mesmo tive dor com sócio, eu fiquei bloqueado, traumatizado com sócio. Aí eu falei, meu sócio nunca mais, né? Aí eu fui estar em contato com empresários, aprendendo com mentores e tal. Os caras falaram, cara, o sócio é a coisa maravilhosa que tem. Você só precisa ter o cara certo. Né? Porque às vezes as pessoas fazem alinhamento técnico e não faz alinhamento de expectativa. A expectativa é, de fato, né? Você saber conhecer um pouco daquela pessoa e falar, de que forma ela pode me ajudar na minha empresa? Vou dar uma parte do meu negócio para ele, beleza, mas eu vou ter, talvez eu ganhe até mais e tenha um pouco mais de paz, consigo viver mais, desfrutar mais a vida, sendo que eu sei que uma pessoa está lá produzindo e para ela talvez seja aí, de repente, uma mega oportunidade,
Né? Então, assim, se você trabalha de forma estratégica, é muito bom você ter um sócio. Né? Só que você tem que alinhar algumas coisas, você tem que ter um conhecimento. A pessoa certa, que você falou, tem que ter a pessoa certa também, né? Senão depois você pode escolher uma pessoa errada, que foi o seu caso. Acho que meu pai, quando era vivo ainda também, teve escolha errada. Cara, isso aí acaba dando um bloqueio, mas quando você tem uma pessoa certa, é maravilhoso. Sim, te ajuda muito, cara. Te ajuda muito, ainda mais pessoas que vêm exatamente para somar no seu negócio, né? Até melhor, para multiplicar no seu negócio. Né? Então, traz visão diferente, às vezes tem um gás diferente, às vezes você está cansado, você fala, pô, chegou alguém com um gás, é isso que eu precisava no meu negócio. O pessoal para bater no peito e falar, meu, vai embora, deixa que eu toque isso aqui. Pô, é legal você ter isso, mas óbvio que para isso tem um processo. Sim. Tem um processo bem interessante para ser feito, né? Deixa eu perguntar agora uma coisa de curiosidade aqui. E aí, esse reality show aí, como você entrou nisso, do que é? Fale um pouquinho para nós sobre esse reality show aí. Então, o reality show foi interessante para mim porque ele começou lá atrás através do network também, né? Conhecendo os empresários e esse atendimento que a gente faz, né? De fato, para conhecer os negócios, né? Conhecer como funcionam as empresas, me fez com que eu chegasse até o reality show. Eles têm, o nome desse reality show chama Além da Ideia, tá? Então, qual é o intuito dele? Que além da parte técnica, né, eu também tive aquele feeling. Porque não adianta também, André, você falar, cara, eu quero fazer parte de um negócio, de uma empresa, abrir outro negócio. Cara, se você não tiver esse feeling, só por dinheiro, cara, não se sustenta. Inicialmente, você pode até falar, pô, legal, tô ganhando uma grana bacana. Mas se for algo que você não está afim de fazer, chega uma hora que você vai empapuçar, cara. Você fala, meu, eu tô de saco cheio disso aqui, a sua produtividade começa a diminuir, você começa a produzir menos, né? Porque você não tem motivação, você tem que ter motivação. Sim. Né? Você tem que gostar, né? Pelo menos um pouco do que você faz. Senão, uma hora a sua energia vai baixar, cara. Você vai começar a fazer porque você precisa da grana, uma hora você fala, meu, não aguento mais fazer isso. Então, teve algumas questões que me fez com que eu me aproximasse. Primeiro foi o networking, né? Relacionando com os empresários, que eu cheguei até lá. E a outra foi essa questão de realmente a gente ter experiência um pouco mais de experiência para conseguir atender clientes, né? Com consultoria, com treinamento, e a gente poder entender, né, a necessidade, a dor do cliente. E a gente viu que tem muitas pessoas com dor, com dificuldade no seu negócio. E às vezes é coisa básica, cara, muito básica. Com uma semana de olhar para dentro do negócio, você muda a empresa do cara de forma drástica, cara. Muda, mas tem que ser uma visão de fora. E como funciona esse reality show aí? Onde ele passa? Então, agora começou... o dono do programa, que é o Reginaldo Pereira, né, ele tem um sócio, que é o Zé Vicente, que ele é editor-chefe da revista Forbes aqui do Brasil. Então, ele tinha o programa na Record News, passou durante 5 anos. Ele criou, desenvolveu o programa e apresentou durante 5 anos. Chamava Batalha das Startups, tá? Só que o programa não... Hã? Eu lembro disso aí. Então, Reginaldo Pereira, ele que é o dono do programa. Só que o programa não era dele, então passava na Record. O que ele fez? Ele vendeu o programa, né? E desenvolveu o próprio dele. Então, assim, esse programa é de autonomia dele, ou seja, ele é detentor, ele e o Zé Vicente do programa. Então, ele não tem barreira de canal. Então, ele está passando já, ele passa no intervalo da Globo, SBT, Record, e agora está nas plataformas digitais, entendeu? E principalmente o YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Né? E as pessoas se inscrevem, né? Não sei se você já assistiu ou já ouviu falar no Shark Tank. Shark Tank, óbvio, sim. Então, ele tem uma similaridade, né? Então, assim, os empresários se inscrevem para participar do programa, tá? Passa por um filtro, né? E para ver em que nível ele está. É um pouquinho diferente do Shark Tank. Shark Tank você vai lá para tentar vender seu negócio. O seu é mais para consertar o negócio, é isso? Então, ele tem uma similaridade, tá? O que acontece? Ele tem três etapas. Você pode entrar como convidado para participar do programa. Pô, eu quero entrar como empresa. É óbvio que você vai trazer uma visibilidade interessante só como convidado. Né? Você se inscreve, passa pelo filtro e participa do programa. Tem que ser empresa já que tem um pouco de faturamento, que tem funcionário, ou seja, não é só ideia. É lógico. Né? Que tem um monte de gente que se inscreve, pô, tá, eu tenho uma empresa, você vai ver, ela está em desenvolvimento e tal. Não é o objetivo do programa, tá? Então, ele é para empresas. Independente do nível, tá? Empresário pequenininho, com faturamento pequeno, não tem problema. Então, você pode participar como convidado. Né? Aí você vai participar do programa convidado, tem as etapas que você vai fazer, né? E tem a possibilidade de você participar como mentor também do programa, ou seja, você é especialista em determinada área, em segmento, e você vai lá para ensinar, tá? Seja de mercado, seja de logística, seja de administração, ou experiência mesmo de solo, né? E tem a outra ponte que é do investidor, né? Ou seja, o investidor ele pode ser mentor também, né? E ele compra uma cota do programa e participa. E aí o que acontece? Esse programa, o diferencial dele
é que vai ser aberto crowdfunding. Ou seja, não tem um monte de gente investindo em tigrinho? Sim, bastante. Hoje em dia, nossa. Infelizmente, gastando... Ó, estão dando risada ali, acho que eles jogam nisso, hein, cara? Eu tô achando que sim, cara. Investir é complicado. Né? Jogando, né? E eles acham que é investimento, né? Então, e aí vai ter uma oportunidade agora de você fazer investimento via crowdfunding no programa. Ou seja, você pode assistir e fazer investimento. Né? E, óbvio, vai estar fomentando o empreendedorismo e você tem condição de fazer parte do negócio, você ter participação na empresa. E é uma oportunidade bem legal, porque ele tem essa questão do reality show, de você participar, tá? Nessas 3 pontos que eu falei para você. Você pode ir como convidado, como mentor, como investidor. Mas o interessante é por trás desse reality. Tá? Não é simplesmente algo roteirizado, você vai lá, uma empresa sai rindo, porque deu certo, outra tá mó pau e volta chorando para casa. Não, é que é o seguinte, ele também tem uma escola de negócios. Tá? Tem uma escola de negócio reality, ou seja, é uma educação corporativa. Ou seja, acolhe esses empresários e vê de fato o que é que esse empresário tem dificuldade. Ou seja, por exemplo, vamos falar que esse empresário participou, né? Não performou. Está com dificuldade, sei lá, de caixa, ou então ele não conhece de estrutura de negócio, ou a empresa dele não está estruturada, né? Ou não tem um marketing ativo funcionando, ou não tem conhecimento disso. Tá, aí ela não performou no programa, legal. Ela volta e ela vai para a escola, ou seja, tem todo um grupo de especialistas que vai treinar essa empresa, vai preparar ele, vai dar todos os gatilhos que ele precisa, ou seja, é como se fosse uma espécie de consultoria. Sim. De repente ele até volta na outra temporada, né? E superado todos os desafios dele e ainda colocando investimento. Olha que legal. Inclusive tem empresa que entrou como empresário, que entrou no programa como competidor e já está na posição de investidor. Isso para nós é lindo, cara. Imagino. Gratificante, né? A palavra muito gratificante. Muito gratificante, porque você está fomentando a economia do país, porque somos nós que faz com que a economia gire no país, gere emprego, receita, entendeu? Então, para mim é um privilégio participar, aprender, né? Bastante, porque todo dia eu aprendo. A gente tem mais... Diariamente, né? Qualquer conversa que a gente tem, está aprendendo a todo momento. Exato. Né? Às vezes faz diagnóstico em 20, 30, 40 empresas no mês. Né? Tudo bem que a inteligência artificial, a IA, né? Ela tem ajudado muito nesse processo também, mas é uma oportunidade bem legal para todos aí que têm interesse e quiserem participar. Né? Depois a gente deixa os endereços certinho. A pessoa pode se inscrever ou me procurar de repente. A gente vai procurando já aí as redes sociais, essas coisas assim, para mim, por favor. Então, essa é a trajetória, né? Eu tenho a questão lá que também, você tinha falado do outro episódio lá, que eu tive também um problema lá no comércio de assalto, né? Ah, tá. Voltando um pouco atrás, né? Acho que você tinha comentado comigo que eu acabei não falando. Né? Então, a gente estava, né, no comércio, tá? E aí chegou os ladrões lá e assaltaram, né? E meu pai, 70 anos de idade, imagina, um senhorzinho dando coronhada nele e tudo, bastante agressivo, né? Roubaram o que tinha para roubar e achou que tinha dinheiro guardado e tal. E na hora de ir embora ainda eles colocam a arma no meu osso e puxam o gatilho, cara. Nossa senhora. Exatamente, achando que a gente estava escondendo dinheiro, não queria entregar, né? Esse foi bastante delicado também, viu, André? Bastante. Imagino. E aí estava a minha mãe e meu pai nesse dia, no final da tarde, né? E a minha esposa, estava gestante da minha filha, que hoje tem 8 anos, ela estava grávida, minha esposa, e minha outra filha mais velha, né? Então, olha para você ver que cena, né? Por milagre, vou falar assim, tá? Eu costumo falar isso, por milagre de Deus, essa munição, ela picotou, não saiu pelo cano, né? Tinha uma missão ainda de vida. Total, isso, exatamente. Só que se de fato, cara, isso aí jogou um balde de água gelada na família e no negócio. Então eu tive que fechar o comércio embora, que a família começou a ficar depressiva. Toda hora que entrava alguém, eles achavam que era um outro assaltante e tal. Né? Então foi um recomeço que eu tive também, entendeu, André? Olha para você ver, um trabalho todo aplicado ao negócio, tive que parar tudo, por quê? Porque se causa um trauma. Né? Não, com certeza, imagine. Eu por ter vivido, enfim, outras experiências aí, eu aprendi a lidar de uma forma um pouco mais melhor a superar isso, mas a família não superou, né? Minha esposa, meus pais, e eu vi medo, que tava... né? Veio o medo. Sim. Tudo, não tem como falar. Aí começou a adoecer todo mundo. Falei, cara, infelizmente, tranquei a porta do negócio com tudo que tem lá e falei, vamos começar de novo. Recomeço de novo, André. Do zero. Foi fazer outro tipo de negócio. Exatamente. Né? Mas foi assim, uma história bem complexa. Talvez numa outra oportunidade eu detalhe para você. Assim, com certeza, vou querer saber assim, o que aconteceu. Última perguntinha, parece que não, mas já passou 1 hora aqui. Poxa. Passa rápido, né? É coisa ali. Mas eu sempre gosto de perguntar isso no final. Como a Abimael gostaria de ser lembrado no futuro? Poxa, cara, como uma pessoa, um batalhador, cara, que veio para fazer diferente, uma pessoa com garra, que não se deixa baixar a guarda pelas dificuldades, cara. As diversas dificuldades que eu passei, os diversos desafios, eu procuro ver
olhar isso com uma visão positiva. Tá? Olhar que todos nós passamos, André, por desafios, seja lá pessoal, familiar, doença, financeiro, no mundo dos negócios. E baixar a guarda, baixar a cabeça não é uma opção para mim, cara. Né? Quantas vezes for necessário para levantar, recomeçar, tá? E superar o desafio, cara, eu só peço a Deus que me dê saúde para isso, cara. Mas a visão que eu deixo para você. é essa, exatamente. E estar unido, né, André, com boas pessoas, cara. Eu acho que isso é essencial. Fundamental, cara. Tá? Você tá unido com boas pessoas, que essas pessoas é essa tribo que vai te derrubar ou ela vai te puxar, vai te guinar. Com certeza. Du, passa aí as redes sociais. Tá com uma Abimael A rede social é Abimael Bueno 5. Onde também eu trouxe o livro aqui. É isso, e daí vamos já mostrar esse livro aí. Isso, eu vou entregar para você de forma muito satisfeita, tá? Eu acredito que esse podcast aqui vai ser um sucesso, já mas se tornar em breve, porque você traz pessoas com histórias diferentes. E o podcast ele é uma forma bastante democrática de você conseguir fazer com que as pessoas divulguem essa informação. Né? Então, é uma oportunidade bem legal de você causar na vida das pessoas, ela vir contar a história dela, fazer um storytelling, ou falar sobre negócio, ensinar alguma coisa. Então, assim, eu agradeço muito aí pela oportunidade, cara, tá? E esse livro aqui, ele é em coparticipação com alguns outros autores, tá? Então, boa parte do que eu falo é exatamente algumas das coisas que nós falamos aqui, tá? Certo. Networking, relacionamento, né? E técnica, que também, ao final das contas, precisa ter. Não basta você só saber se relacionar. Você tem que ter algo para oferecer, né? A câmera está aqui? Ó, então vamos mostrar aqui. Quem quiser adquirir esse livro, como faz? Isso, pode mandar um direct na rede social, tá? Direto para você? Isso, exato. Pode mandar um alô lá que a gente responde, manda entregar. Já tem também ali o WhatsApp ali para entrar em contato, exato, né? Também. Exatamente. Consultoria, para tudo, né? Exato, exatamente. André é seguidor? Aí, ó, tá bom seguindo. Que legal, tô bem de seguidor, né? Olha lá, Cláudio Góes, aí, ó. O Cláudio também tá me enrolando para vir aqui para contar a história dele. E a rede social mesmo, André, para você ter uma ideia, eu comecei a movimentar ela há pouco tempo, cara. Até então eu era uma pessoa que não estava na rede social. Né? E hoje em dia é necessário, né? É fundamental, né, cara? A pessoa, ela tem esse negócio de querer. Eu fui para as redes sociais para isso, estou acho com 3 redes sociais hoje em dia. Caramba, cara. Que eu tenho daí do podcast, tenho da empresa e tenho o meu particular, né? E as pessoas querem saber que muitas vezes empresa você só fica colocando as coisas de produtos, algumas coisas assim, mas se interligar, porque você dá mais humanidade para... Você vê hoje grandes empresários como o Luciano Hang, que antigamente... Sim. Até as pessoas achavam que era de um político, né? É, Daí ele começou a ir para as redes sociais para isso, para mostrar, não, a van é minha, não é de político nenhum. Então, é necessário hoje em dia, né, ir para as redes sociais. É cansativo? É cansativo. Parece fácil, mas não é. Mas é isso aí. É de uma forma mais humanizada, né? Ela fica, né? As pessoas realmente elas querem se conectar com uma pessoa por trás de um negócio, né? Ter oportunidade. É que nem você vai numa empresa grande. Imagina se você fosse atendida pelo dono. Nossa. Atendido pelo dono. Chegasse o dono da empresa, o dono da van chegasse lá, André, tudo bem, cara? Como é que tá? Prazer em conhecê-lo. Então, assim, eles têm essa sensação, né? Quando eles falam com as pessoas. Né? Bom, quer deixar um recado? A câmera está em você, fica à vontade. Se quiser aí passar alguma coisa, mais contatos, alguma coisa, uma mensagem, fica à vontade aí aqui com você. Sigam a gente nas redes sociais, lá tem bastante informação que a gente posta, não só de inteligência artificial, que é fundamental para os negócios, mas também a gente fala muito de networking, tá? Networking, relacionamento, que é o que faz com que a gente realmente aprenda a se conectar com as pessoas certas e buscar o resultado que a gente almeja. Então é isso, siga a gente lá nas redes sociais. Fechou. Noel, muito obrigado pela sua presença, eu sei que é bem corrido o seu dia aqui, agradeço muito por ter vindo aqui contar uma pequena parte, né? Porque em 1 hora não se conta tudo, né? Sim. Mas a gente consegue entender um pouquinho sobre a sua história. Muito obrigado, viu? André, eu que agradeço. Obrigado a você pelo convite. Estou à disposição, tá? No que eu puder ajudar e servir aí, conta sempre comigo. Fechou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu adorei, aprendi bastante, vou aprender muito mais ainda, que agora já tem um relacionamento network aqui, ó. E espero vocês até o próximo episódio. Abraço. Isso aí.